de descanso aí, né? O recesso de vocês. Então a gente está retornando hoje e vai estar junto aí nessa disciplina até dia 6 de outubro, né? Então tem um longo período aí pela frente. O encontro presencial de vocês, né? Esse sábado agora, vocês já têm um encontro aí, quem é da turma B, tá? Depois já vem aqui os encontros presenciais em agosto. Então fiquem aí atentos a essas datas, tá? O que que eu preparei para a gente conversar hoje, né? Então, eu quis revisar aqui com vocês alguns conceitos fundamentais que a gente vai precisar para resolver, né, exercícios aí quando se fala em resistência dos materiais, em dimensionamento de equipamentos, né? Então, dentro da parte aí, da mecânica, a gente estuda o comportamento dos objetos, dos materiais, né? Cada material ele tem um tipo de comportamento, uma propriedade mecânica. Para a gente conseguir entender o comportamento desse material em funcionamento, né? Na fabricação de algum equipamento, a gente precisa ter um fundamento matemático ali para conseguir resolver eh, algumas contas ali, né? Para aplicar alguns conceitos físicos, tá? Então, primeiro ponto que eu queria revisar com vocês aqui rapidamente é sobre a trigonometria, né? Então, conceitos básicos. Então, a gente vai iniciar do básico e vai avançando ali conforme a nossa necessidade, tá? Se isso daqui for tranquilo para vocês, né, eu peço que tenham um pouco de paciência, porque às vezes o que é fácil para você, talvez para o seu colega não seja é, tão fácil, né? Então eu vou revisar aqui alguns conceitos, tá? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Tá num ritmo aí de fala adequada? Pode falar, Thiago. Levantou a mão. Beleza, pessoal. Então, pode falar, Thiago. Que você abre o áudio aí. Beleza. Então, se eu pedisse para vocês aqui, ó, encontrar, né, o valor de y em cada figura, como que vocês encontrariam aqui nesse primeiro retângulo o valor dessa altura aqui do retângulo, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar, a gente tem um ângulo aqui de 90 graus, né? Ou seja, esse segmento de reta horizontal forma 90 graus com relação a este segmento de reta que está na vertical, certo? Então, se a gente lembrar, né, dos triângulos, do teorema fundamental ali dos triângulos, a gente tem que a soma interna dos ângulos de um triângulo vai ser sempre 180 graus, certo? Então, se eu somar esse ângulo com esse ângulo que é 90, mais esse ângulo que eu não conheço, tem que dar 180 graus, certo? Então, o que que seria isso? Se eu somo alfa mais 30 graus mais os 90, tem que ser igual a 180 graus, certo? Desta forma, eu encontro esse valor de alfa, né? Como que eu encontro isso? Eu passo esses dois valores para o lado ali direito da equação. Pode falar, Wagner. Não, já resolvi já. Ah, já? Beleza. Então, como que eu encontro? A alfa vai ser 180, certo? Menos 90, menos 30, né? Graus. A alfa aqui vai ser quanto? Vai ser 60 graus, correto? Então, eu já sei identificar qual que é o valor do terceiro ângulo aqui de um triângulo quando eu conheço o valor dos outros dois, certo? E para eu encontrar essa medida de y aqui, como que eu faço? Qual relação trigonométrica que eu aplico para eu conseguir encontrar esse valor de y? Quem aí consegue me falar? Você vai usar cosseno, né, não? Cosseno? Então, mas de qual ângulo? Aí você me quebra. É. Então vamos lá, vamos relembrar algumas definições.
Então, por nome, né? Esse segmento na horizontal, certo? A gente chama de cateto, certo? Então, eu tenho nos triângulos retângulos dois valores de cateto, né? Então, eu tenho um cateto nesse lado, um cateto desse lado, e aqui eu tenho a hipotenusa, certo? Se eu for resolver esse triângulo utilizando o ângulo de 30 graus, este cateto se torna um cateto adjacente e esse cateto aqui, oposto a esse ângulo, se torna o cateto oposto, certo? Se eu utilizar esse ângulo alfa para resolver o nosso triângulo, esse cateto se torna o cateto adjacente e esse cateto que está em frente ao valor do ângulo se torna o cateto oposto, certo? É só lembrar o seguinte, então, para eu resolver, né, um triângulo aqui, se eu estou utilizando um determinado ângulo, por exemplo, 30 graus, o que está perto dele, né, o que está junto é adjacente, está do lado dele. E o que está à frente, né, é realmente o que está oposto ao meu ângulo, ou seja, o cateto oposto, certo? Então, sabendo dessa nomenclatura aqui dos triângulos, eu defino, né, as três funções trigonométricas que a gente tem: seno, cosseno e tangente, certo? Seno seria o quê? Seria cateto. Qual cateto? Quem aí lembra? Cateto. O oposto. Isso, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, né? É o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Pode falar, Matheus. Professor, deixa eu te falar. Eu queria saber, que eu não fui na turma A, eu posso ir aí, na turma B? Pode, Não, sem não, então tudo problema. bem. Eu só queria também saber só uma dúvida também. Essas videoaulas de dia 25 que teve, eu não consegui entrar. Ela vai ficar salva também? Do dia 25 era pra estar aqui já. Deixa eu ver. Ela não tá. Não tá? Então eu Eu vou não pedir pro consegui pessoal entrar subir. e fiquei um bom tempo e não achei. Não, então eu vou até anotar aqui pra falar pro pessoal pra subir essa aula, tá? Valeu Não, por ter tudo bem. avisado aí. Só essa minha dúvida. Obrigado, viu? Fechou, valeu. E a tangente seria o quê? Quem lembra? O Oposto e oposto adjacente. e o adjacente. Isso. Então, tangente, ele é por definição, né? Seno sobre cosseno, que é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Eu tenho, né? O que me ajudou a decorar na época foi uma regrinha simples aqui, né? Para a gente saber como identificar. Então, por exemplo, para eu usar seno, né? Qual o valor que eu tenho? Então, se eu tenho um valor em frente aqui, ou seja, o que está longe, eu aceno. Então, é o seno que eu tenho. Então, se eu tenho o cateto oposto, eu aceno, eu tenho o seno desse ângulo, certo? Agora, se eu tenho o cateto adjacente, que é esse valor do lado do meu ângulo, o que está perto, eu cosso, ou seja, cosseno, certo? Então, é um joguinho que pode parecer besta, mas ajuda a gente a lembrar, né, essas definições, certo? Então, seno, né, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, né, ele é um seno sobre cosseno, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo?
Então, vamos lá. Eu posso resolver esse triângulo aqui de duas maneiras, né? Então, primeira forma. Primeira forma, eu vou usar o ângulo de 30 graus, certo? Usando o ângulo de 30 graus, qual relação dessas daqui que eu utilizo? Hum? Quem arrisca? Então, vamos lá. Seno de 30 graus vai ser y, não é o que eu quero? Então, y está em frente o ângulo, então eu aceno, ou seja, eu uso o seno, certo? Seno de 30 graus é 30 dividido por hipotenusa. Quem que é minha hipotenusa aqui? 12, né? Então, seno de 30 graus é quanto? Quem lembra? Seno de 30 graus é Um 0,5. meio, eu acho. Isso que é meio, é igual a y sobre 12, certo? Dessa forma, y é igual a 12 dividido por 2, y é igual a 6, certo? Beleza? E qual que é a segunda forma? Eu posso usar o alfa, não posso? Que a gente achou, que é o 60 graus. Tá vendo? Se eu usar o alfa, eu quero o y, ele está do lado, eu cosso, né? Uso cosseno, certo? Então, vamos utilizar o alfa aqui para eu encontrar esse valor de y. Então, eu utilizo o cosseno de 60 graus, que é igual a y sobre hipotenusa, não é? Sobre 12, certo? Cosseno de 60, quem lembra quanto que é? Então, cosseno de 60 é meio também, certo? É igual a y sobre 12. Da mesma forma que y é igual a 6, certo? Então, o ângulo de 30 graus, né, e de 60 graus aparece muito, né? Então, a gente geralmente costuma a decorar o valor do seno e do cosseno desses ângulos, certo? E como que a gente faz isso, né? É, tinha na época que a gente cantava lá no ensino médio uma musiquinha que relacionava, né, o valor de seno e de cosseno de 30 graus, certo? Então, se eu não me engano, eu não vou lembrar não, essa tabela. Mas enfim, pessoal, então é bom, né, a gente saber esse ângulo de 30 e 60 graus para a gente resolver os exercícios mais rápido, né? Mas quem tem o auxílio aí da calculadora pode utilizar também, certo? Beleza? Certinho, pessoal? Aqui tá tranquilo, né? Então vamos lá, pessoal. Agora, se eu quiser encontrar esse de baixo aqui, então eu posso apagar aqui, né? Vou apagar aqui para a gente fazer resolver esse segundo triângulo aqui, né? Então vamos lá. Agora, o valor desse y aqui, como que eu resolvo? Quem aí me fala? Então vamos na B aqui. Pode falar, Vinícius? Não, é que eu quero saber quanto que é o valor do ângulo de 120. O 120, o que? O seno, cosseno? O seno, eu acho. É, seno. Seno. Então, deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu sempre relaciono, então a gente tem aqui, ó, o Que se eu círculo. não me engano, era 0,5, alguma coisa assim. Só que positivo, né? A maioria era 0,5. Meio, Isso. no caso, né? A gente tem Aí o outro ia ser. a gente tem o círculo trigonométrico, né? Então,
valor na horizontal, né? Esse eixo da horizontal se eu não me engano, é o cosseno. Aqui é o valor de seno, né? Eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, por exemplo, 120, né? 120, então eu tenho 30 graus aqui. O 120 é eu pegar 30 mais 90, né? Ou seja, eu faço um giro e o 120 ele vai estar desse lado aqui. Seno dele vai ser positivo, vai ser meio também, tá vendo? Tá no mesmo lado aqui. Então, seno de 120 é 0,5. O cosseno de 120 vai ser igual ao menos o cosseno de 30, tá vendo? Então, aqui, ó, esse lado aqui. Então, vai ser menos o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 120 é menos raiz de 3 sobre 2, certo? Como que eu sei se é isso mesmo? Então, tem uma lei fundamental também da trigonometria que fala que o seno ao quadrado de um determinado ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que ser igual a 1, certo? Então, seno de 120, ele é meio ao quadrado, mais cosseno de 120 é menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. E isso tem que ser igual a 1. Então, meio ao quadrado é 1/4, certo? Mais raiz de 3 ao quadrado, né? Então, aqui, ó, o parênteses aqui, ó, o quadrado, ele pega o negativo do ângulo também. Então, negativo vai virar positivo, certo? Raiz de 3 ao quadrado é 3, certo? 2 ao quadrado é 4, certo? Isso tem que ser igual a 1. Então, 1/4 mais 3/4 é o quê? É 4 sobre 4. Tem que ser igual a 1. Então, eu cheguei que 1, né, é igual a 1. Então, eu cheguei na equação verdade. Significa que o cosseno nosso aqui é menos raiz de 3, certo? Então, vamos confirmar? Deixa eu olhar aqui. Cosseno de 120. 20 graus. Tá. Então, cosseno menos... É isso mesmo, é o contrário. Então, cosseno de 120 é menos meio. Então, no círculo trigonométrico, vendo? Então, esse aqui é o círculo trigonométrico, tá vendo? Então, o seno, ele é no eixo Y, o cosseno é no eixo X, horizontal, certo? Se o meu 30 tá aqui, e eu pego e somo 90 nele, que é o valor de 120, ele vem aqui pro segundo quadrante, certo? Beleza? Deu para relembrar aí, pessoal? Então, vamos lá. Apagar aqui. Então, vamos encontrar aqui o valor de y desse lado aqui, certo? Como que eu faço? Eu tenho aqui disponível o ângulo de 30 graus, então eu vou usar ele, né? Então, eu tenho o ângulo de 30 graus. Eu tenho aqui um cateto oposto e tenho a hipotenusa que eu quero encontrar. Qual relação que eu uso? Eu uso o seno, né? Seno de 30 graus, ele é o quê? 4 raiz de 3, certo? Cateto oposto dividido por hipotenusa, certo?
Seno de 30 é meio, né? 0,5 é igual a 4 raiz de 3 dividido por y, certo? Então, y multiplica o cruzado aqui, né? Para encontrar o valor de y vai ser igual a 8 raiz de 3, certo? Deu para lembrar, pessoal, aqui como que eu uso seno, cosseno, tangente? Tranquilo, né? Então, pessoal, um outro conceito que eu quero trazer para vocês e que utiliza, né, dessas relações trigonométricas que eu acabei de mostrar para vocês, é quando a gente realiza a decomposição vetorial, certo? Então, se vocês lembrarem lá, a força, ele é um vetor, certo? Vetor é o quê? Vetor, para a gente definir um vetor, eu preciso definir o módulo, a direção e o sentido. Ou seja, ela é uma grandeza física, né, que possui módulo, que é o valor dessa força, possui direção, certo? Ou seja, a direção horizontal, a direção vertical, direção horizontal, diagonal, né? E sentido, ou seja, essa força ela está apontando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, e o sentido ele é indicado aqui, né? Pela ponta da nossa seta aqui. Ou seja, então essa força, certo? Ela vai ter um módulo que vai ser o valor, né, dessa força aqui. Por exemplo, 30 newtons, né? Aqui no nosso caso, 100 newtons. Ela vai ter uma direção, né? Que ela está em uma direção diagonal aqui. E o sentido, né, desse ponto para esse ponto. Ou seja, ela está atuando no sentido de tentar puxar esse bloco aqui, né, para a direita, certo? Então, quando a gente tem uma força que ela é inclinada em relação ao meu eixo cartesiano, né, eu preciso fazer a decomposição dessa força nos eixos coordenados, certo? Então, eu preciso decompor esse vetor de força no eixo x e no eixo y, certo? Como que eu faço? Eu realmente faço a projeção dessa força no eixo X, faço essa projeção da força aqui no eixo Y, certo? Então eu vou ter aqui, ó, uma composição agora de duas forças que vão, né, gerar a mesma força original, certo? Então eu decomponho essa força em dois vetores, né, no eixo X e no eixo Y, certo? Então, esse vetor decomposto no eixo y eu chamo de fy, e esse vetor aqui no eixo x eu chamo de fx, certo? E agora, como que eu sei o valor, né, o módulo desse vetor fx e fy? Aí que eu utilizo lá as nossas relações trigonométricas, certo? Então, eu tenho que fx é igual ao valor de f vezes cosseno de 30 graus, e fy é igual a f vezes seno de 30 graus, certo? Como que eu chego nessa fórmula aqui? Então, tá vendo esse vetor fy aqui? Eu translado ele até esse ponto, né? Então, eu coloco esse daqui, ó. Esse valor de altura é o mesmo valor de módulo de fy. Agora aqui eu aplico as nossas relações, tá vendo? O ângulo de 90 graus aqui. Então, fy vai ser cateto oposto, fx vai ser cateto adjacente. E o módulo, né, nosso f aqui, vai ser a hipotenusa, certo? Então, se eu tenho seno de 30 graus, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, seno de 30 graus vai ser igual a quem? Quem que é meu cateto oposto? É o fy. Quem que é minha hipotenusa? É a minha força. Como que eu isolo e encontro fy aqui? Então, fy vai ser, ó, multiplica o cruzado, tá vendo? Então, fy vai ser f vezes seno de 30 graus, certo? Agora, para encontrar fx,
né? Então eu tenho aqui, ó, um ângulo de 30 graus, certo? Então 30 graus aqui, ó, o Fx é cateto adjacente, né? E a força é a hipotenusa. Então cosseno de 30 graus é igual a Fx sobre F. Multiplicando cruzado aqui, Fx vai ser F vezes cosseno de 30 graus, certo? Então, sabendo disso, vamos ler o nosso exercício aqui. Então, uma pessoa realiza uma força F de 100 newton para levantar uma caixa no solo. Considerando que a força foi aplicada com a angulação descrita na imagem abaixo, calcule o módulo das componentes horizontal e vertical. Ou seja, ele quer calcular o Fx aqui e o Fy, certo? Então, vamos lá. Fx primeiro. Fx, quem que é o valor da minha força? Então, basta substituir nessa fórmula, né? O valor da minha força é 100 newtons, vezes, ele me deu aqui, ó, cosseno de 30 é 0,9. Então, o Fx vai ser igual a quanto? 90. Opa, 90 não, né? Vai ser igual a 90, né? Certo? Tá certo aqui, pessoal? Então, 100 vezes 0,9, 90. E o Fy é o F, 100, vezes o seno de 30, que é 0,5. Então, meu Fy vai ser igual a 50 newtons, certo? Então, tranquilo aqui, pessoal. Todo mundo lembrava dessa parte também? Vocês já viram isso aqui? Rapaz, dizer pra você que eu nunca vi, não, mas estamos vendo aí, né? Não, na verdade, já tinha visto um pouco, bem superficial. Isso daqui a gente vai precisar muito, né, para quando a gente for resolver ali exercícios, né, que envolvem a aplicação de forças, por exemplo, vigas, né, parafusos, eixos, né. Então a gente vai precisar fazer essa decomposição vetorial, certo? Porque a gente vai ter carga sendo aplicada nos nossos materiais que tem uma certa angulação em relação à horizontal, né? E para eu aplicar as equações de equilíbrio estático, que a gente vai ver, eu preciso aplicar, né, essas equações de equilíbrio em cada eixo, né, do nosso plano cartesiano, certo? Então, esse aqui ficou repetido, né? Deixa eu ver. Então, aqui, ó, agora unindo todos esses conhecimentos que a gente viu até agora, vamos fazer, né, um outro exercício aqui para eu introduzir para vocês, né, a parte eh, de momento também, certo? Então vamos lá. A imagem representa uma balança utilizada para a medida de massa de uma fruta, certo? A massa colocada no prato, né, direito da balança é de 100 gramas e o sistema está em equilíbrio, certo? Então grave essa palavra aqui, ó, equilíbrio. Quando eu falo que um corpo está em equilíbrio, isso significa que o somatório da força resultante nesse corpo é igual a zero, certo? Então, a soma de todas as forças resultantes é igual a zero, ele está em equilíbrio. Além de que o somatório dos momentos, que a gente vai ver igual aqui agora também, sobre esse corpo tem que ser igual a zero. Então, obedecido a essas duas condições, o meu corpo está em equilíbrio estático, ou seja, ele não se move, certo? Não se movendo, ele tem aceleração igual a zero, certo? Então, ele pergunta para a gente qual que é a massa dessa fruta, certo? Então, primeiro ponto, né? Definição aqui do nosso momento.
Aí, deixa eu mudar o layout aqui. Aí. Então, definição do nosso momento. Ou, né, muitos chamam de torque, certo? Então, se eu tenho um eixo de rotação, né, e uma força aplicada a uma certa distância desse eixo, certo? Então, tem uma força aqui a uma certa distância desse eixo. O meu momento, ele é a força vezes essa distância, né, que é dada perpendicular ao eixo de rotação. Ou seja, é a força vezes meu braço de alavanca, certo? Então, por que que eu tenho que colocar essa indicação aqui, ó, de ângulo de 90 graus, certo? Justamente porque se eu tenho, né, esse mesmo eixo de rotação, certo? E eu tenho essa distância aqui, ó, se eu tenho esse braço de alavanca inclinado aqui, ó, e aplico a minha força, ou seja, imagina que eu tenho, né, aqui uma certa coluna de aço aqui. Eu vou e soldo, né, uma outra barra, um outro perfil de aço nessa barra, nessa coluna principal. E eu aplico aqui, né, um certo carregamento, ou seja, eu vou ter um determinado vão de balanço aqui, certo? Então, quando eu aplico, ele vai gerar um momento, né, nesse ponto de solda aqui, nesse ponto da união, certo? Para eu encontrar esse valor aqui do momento, né, eu preciso encontrar a distância perpendicular aqui em relação a esse eixo. Ou seja, se essa barra aqui, ó, ela tem um valor de D, né? E ela está inclinada, ou seja, ela tá, se eu soldei ela torta, né? Eu preciso encontrar a menor distância até o eixo de rotação aqui, ó, ponto onde ela está soldada, certo? Vai ser esse valor aqui. Por quê? Porque ele forma 90 graus com esse eixo de rotação, certo? Então, se eu tenho esse valor, né? Eu uso a nossa relação trigonométrica para encontrar essa distância perpendicular aqui, que vai ser um pouco menor do que essa distância aqui, certo? Então, momento é força vezes o braço de alavanca, certo? Então, o que que é um momento, né? O momento é aquela força que gera uma tendência de movimento, de giro, né? Ou seja, é uma força que tende a fazer o meu corpo a girar em relação a um determinado ponto. Ou seja, se eu tenho, né? Por exemplo, se você pega aqui porque não vai mostrar, mas se eu tenho essa caneta e eu aplico, né? Tá vendo? Uma força na ponta dele aqui, ele tende a girar a minha ponta aqui, ó, ele força ela para baixo, né, no sentido de querer fazer essa minha caneta rotacionar, certo? Então, o momento é essa força que tende a rotacionar os nossos objetos, certo? Então, por exemplo, né, uma situação prática aí. Se eu tenho duas situações, né? Eu tenho um determinado parafuso que está na nossa peça lá, certo? E aí um parafuso sextavado, eu utilizo uma chave para desrosquear esse parafuso, certo? Uma chave aqui em que dê esse comprimento aqui, que eu vou chamar de L, na verdade, uma chave aqui com 10 milímetros de comprimento, né? E a mesma situação aqui, ó, que eu utilizo uma chave com comprimento de 20 milímetros. Qual que eu vou conseguir desrosquear esse meu parafuso mais fácil? Ou seja, mais fácil eu falo no sentido de você, operador, fazendo mais ou menos força para conseguir apertar ou desapertar esse parafuso. Em qual situação? Na um ou na 2?
Na 2 aí, cabo mais longo, né? O cabo mais longo é mais fácil para eu apertar ou desparafusar, não é? Por que que ele é mais fácil? Porque se eu pego na ponta onde eu estou aplicando a minha força aqui, ó, até o ponto do parafuso, que é onde vai girar, ele tem uma distância maior. Tá vendo que é de 20 e aqui é de 10, onde eu aplico a minha força? Ou seja, o momento que essa força, ou seja, a mesma força aqui, ó, vai gerar um momento duas vezes maior no meu parafuso, justamente porque eu estou utilizando uma chave duas vezes maior, certo? Então, se eu tenho aqui gera um momento 1 aqui nesse parafuso, no sentido de girar ele, né? Aqui, esse M2 aqui, ó, eu vou ter uma relação que M2 vai ser duas vezes maior que M1, ou seja, eu consigo gerar uma força muito maior. Esse é o princípio, né, do braço de alavanca que a gente utiliza aí no dia a dia, certo? Então, isso fisicamente é dado por essa fórmula aqui do momento, certo? Força vezes o braço de alavanca, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício, né? Eu preciso encontrar a massa, né, dessa fruta aqui, que eu vou chamar essa massa de Mzinho. Então, lembra aqui, ó, da nossa equação, equilíbrio estático, a soma das forças é igual a zero e a soma dos momentos é igual a zero, certo? Então, essa massa de 100 gramas que é colocado na balança para equilibrar o peso da fruta gera uma força peso, certo? Então, eu tenho a força peso P1, certo? E a nossa fruta aqui, ó, ele gera uma força, né, que eu vou chamar de P da nossa fruta, PF, certo? Força peso. Lembra lá? Força peso? Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? É a definição da força peso. Então, P1 vai ser 100 gramas, né? Então, na verdade, primeiro passo, eu vou transformar tudo para quilo, né? Vou utilizar no sistema internacional. Então, 100 gramas vai ser 0,1 quilogramas, certo? Então, o peso 1 vai ser massa vezes aceleração da gravidade. A massa é 0,1 quilogramas. E a aceleração da gravidade, né? A gente vai adotar aqui como 10 metros por segundo ao quadrado, certo? 0,1 vezes 10. Então, P1 vai ser 1 newton, certo? Então, a unidade de medida para a força no sistema internacional é o newton, tá? Então, eu encontrei P1, certo? Para eu encontrar o peso dessa fruta, como que eu faço? Eu aplico a equação de equilíbrio estático. Por quê? Porque o nosso sistema está em equilíbrio, certo? Então, qual que é o ponto que tende a girar aqui? Tá vendo? É esse ponto? Todo mundo concorda comigo? Ou seja, se eu coloco mais peso desse lado aqui, ele vai girar, né? Vai subir a nossa fruta aqui em relação a esse ponto, certo? E o meu sistema tende a girar nesse sentido. Da mesma forma, se eu colocar um peso desse lado aqui, o sistema vai tender a girar nesse outro sentido, né? Anti-horário aqui, tudo em relação a esse ponto de giro aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A, certo? Então, eu vou aplicar a equação de equilíbrio em torno desse ponto A. Então, se eu aplicar o somatório dos momentos em relação ao ponto A, ele tem que ser igual a zero. Ou seja, todos os momentos em relação a esse ponto, para estar em equilíbrio, tem que se equilibrar, ou seja, tem que se anular. Então, o momento gerado por essa força peso aqui tem que ser igual ao momento gerado por essa força peso da nossa fruta. Ou seja, para que esse sistema aqui ele não gire, né, para nenhum lado, certo? Então, para eu aplicar essa equação de equilíbrio dos momentos,
eu defino um sentido, né, positivo para o giro. Então, eu vou falar que todos os momentos que tendem a girar o meu corpo no sentido horário, né, vai ser positivo. O que tender a girar no sentido horário, né, anti-horário, vai ser negativo, certo? Eu preciso definir esse sentido como positivo, né, para eu aplicar essa soma algébrica, ou seja, eu preciso definir sentidos do meu momento, né, positivo e negativo, para quando eu somar eles, né, eles deem zero. Tá vendo que eu preciso somar aqui? Ou seja, eu preciso somar esses valores de momento com valores positivos e negativos para eles se anularem, certo? Eu posso definir o sentido ao contrário de giro aqui como positivo, ou seja, falar que tudo que está girando no sentido anti-horário é positivo? Posso, né? Então vai muito aqui da questão da convenção que você adotar. Só que se você adota um sinal no início, você tem que continuar com esse sinal, né, durante todo o seu cálculo, certo? Então, o que que significa eu falar que o somatório dos momentos em torno desse ponto A tem que ser igual a zero? Significa, né, eu falar aqui, ó, eu tenho duas forças atuando no meu sistema. Significa eu falar que o momento gerado por P1, né, então vou chamar aqui, ó, momento gerado por P1, certo? Tem que equilibrar esse momento gerado por PF, certo? Então vou colocar aqui, ó, momento da força peso da fruta, certo? Então, a força P1, ela tende a girar no sentido horário, não é? Então, ela tende a girar aqui no sentido horário, certo? Então, tudo que tende a girar no sentido horário, eu adoto como positivo. O momento aqui, né? Essa nossa fruta aqui, ela tende a girar o meu sistema aqui, ó, no sentido anti-horário, tá vendo? Então, ela tende a girar aqui no sentido anti-horário. Então, ela é negativa. Isso tem que ser igual a zero, certo? Ou seja, o momento da força peso 1, né? Que seria o quê? Próprio valor da força peso, vezes o braço de alavanca, tá vendo? Essa distância aqui, ó. Que é quanto? 50 centímetros, certo? 50 centímetros. Só que eu vou ter que transformar para metro, né? Então, vamos usar no sistema internacional. Então, eu passo isso daqui para metros, que vai ser o quê? Vai ser 0,5 metros, certo? E aqui vai ser 0,1 metros. Então, P1 vezes 0,5 metros menos nossa força peso da fruta vezes 0,1, que é o braço de alavanca dela, tá vendo? Braço de alavanca aqui, ó. Isso tem que ser igual a zero, certo? Então, eu chego no sentido na seguinte equação, né? 0,5 vezes P1 tem que ser igual a 0,1 vezes o peso da nossa fruta, certo? Quanto que é P1? É 1 newton, né? Então, 0,5 vezes 1 é igual a 0,1 vezes o peso da fruta, certo? Então, a nossa fruta, o peso dela, né, seria o quê? 0,5 dividido por 0,1. O peso da nossa fruta vai ser de 0,5 dividido por 0,1 vai ser de 5 newtons, certo? Só que eu quero saber o valor da massa, não é? A massa em gramas, certo? Então, força-peso é o quê? Massa vezes aceleração da gravidade, certo? Força-peso, aqui que a gente encontrou, é 5 newtons. A massa da fruta, que é o que eu quero encontrar, vezes a gente adotou a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Vezes 10. Então, a massa da minha fruta vai ser 0,5 quilogramas, ou massa da nossa fruta vai ser igual a 5, 50, né?
Então, 500 gramas, certo? Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Professor, mas no caso aí não seria 50 não? 50 o quê? 50 É, gramas? gramas? Positivo. Ou Ó, então no quilo ali fosse 0,50 não, né? é porque, ó, é 0,5 quilogramas, né? 1 quilograma é quanto? 1000 gramas, não é? Você lembra? 1 quilograma, ele é 1000 gramas, não é? Tô falando besteira ou é isso mesmo? O que vocês acham? Positivo. Eu Então, acredito que seja isso mesmo. se 1 quilo equivale a 1000 gramas, né? Eu tenho 0,5 quilos, eu pego esse valor, 0,5, e multiplico por 1000 para transformar ele para gramas, né? Então, aqui ó, na calculadora. Então, 0,5 vezes 1000 é 500 gramas, né? Então, nossa fruta tem 500 gramas, certo? E é compatível ser 500 gramas porque nota aqui, ó, que eu tenho um braço de alavanca 5 vezes menor do que esse braço de alavanca aqui, certo? Significa que a minha massa, ela pode ser 5 vezes maior. Por quê? Porque o valor da massa, né, do peso aqui, vezes o braço de alavanca, tem que ser igual ao valor desse braço de alavanca por essa força. Se o braço de alavanca aqui é 5 vezes maior, né, essa fruta aqui, ela tem que ter um peso 5 vezes maior para equilibrar esse sistema, certo? Então, esses nossos cálculos aqui foram feitos para chegar nessa conclusão, certo? Que essa massa aqui, ela é 5 vezes maior para equilibrar, né, esse peso, certo? Então, esse é o mecanismo que era utilizado antigamente, né, naquelas balanças analógicas antigamente, onde você ia colocando, né, o objeto que você queria pesar num determinado prato ali e adicionando pesos, né, na balança e ia mudando ali, alterando o valor do peso de acordo com o braço de alavanca, até ele se equilibrar. Quando aquela balança se equilibrava, eu conseguia encontrar qual que é o valor, qual que era o peso, né, a massa daquele objeto que eu queria pesar, certo? Deixa eu ver se eu mostro para vocês qual balança que é essa. Não sei se todo mundo lembra. Balança. Deixa eu ver se por essas balanças aqui, tá vendo? Então, essas balanças aqui, ó. Então, a gente coloca o objeto que eu queria pesar aqui, vou alterando, né, esse valor do braço aqui, do peso, de acordo com o braço de alavanca, para que esse momento gerado aqui, ó, equilibrasse ao momento gerado pelo objeto que a gente queria pesar, e isso era indicado aqui, né, a massa, né, nesse indicador visual aqui, certo? Então, ele utiliza esse princípio do momento para equilibrar os corpos e a gente conseguir pesar eles, certo? Beleza, pessoal? Isso aqui é outra coisa. Show? Então, pessoal, por hoje era isso que eu tinha programado. A gente viu bastante coisa, né? Alguém tem alguma dúvida? Momento para perguntar alguma coisa? Não entendeu? Foi difícil de entender? Muita coisa, muito conteúdo? Como é que foi? Vai dizer pra você que foi, tranquilo até. Tranquilo. Não, beleza, então, pessoal. Então, por hoje a gente fica por aqui. Semana que vem, né? A gente volta aí para continuar nesse assunto, beleza? Falou então, pessoal.